Será suficiente dizer que toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar seus frutos, mas muitos poucos o colhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus galhos estéreis não dão mais frutos, porque não produzem mais nenhum. O viajor sedento que para sob sua sombra para colher o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos, que fazem pressentir a tempestade. Inutilmente lhe pede o fruto da vida à árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem tanto as manuseou que acabou por secá-las. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e ainda vereis produzir com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo a entregou a vós, não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não corteis os seus ramos. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento, que alcançou o seu objetivo. Não amontoeis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirva a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. É que existe os que se apropriam do pão da vida, como os há frequentemente do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve espalhá-los por todos. E depois procurar os que estão necessitados, levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vai oferecer, que ela vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamamos para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância, crede e orai. Simeão Bordel, 1863. Então, amigos, vamos nesse momento pensar no nosso Mestre Jesus, ao nosso amigo Caibar Schultz, a Dona Ivone Pereira, a todos os amigos que trabalham no Hospital Maria de Nazaré. Vamos pedir que eles estejam junto a nós, junto ao tio Mário, que irá fazer esse estudo, e principalmente que nossas preces, que o nosso amor chegue a todos aqueles nossos irmãos que partiram dessa vida através do suicídio. Que nesse momento eles possam ser envolvidos pelo nosso carinho, pelo nosso amor, pela nossa amizade, para que possam fortalecer e seguir em frente a sua jornada de retorno à Terra e também sua jornada a nível espiritual. Que possamos assimilar tudo de melhor desse estudo e coloquemos em prática no nosso dia a dia, para podermos melhorar a cada dia mais um pouco também e entendermos melhor a lei de Deus. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Estou liberando, tio. Alô, som tá ok? Som tá ok? Ok.
Ok. Vamos dar uma continuada aqui. Nós paramos na página 25, em que fala daquelas filhas que, esquecendo do amor paterno, as donzelas que se haviam suicidado, esquecendo do amor paterno, do amor materno, escolhem o suicídio, fazendo com que vibrasse no coração paterno a dor. E como elas se encontravam agora ali? Eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império das trevas, que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros. Enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Então vamos dar uma paradinha por aqui. Ok. Então, vemos o sofrimento, né, dessas jovens, que a maneira de ovelhas se dirigiram para o covil de lobos. Repugnaram o lar paterno, com suas lutas, esqueceram que era necessário continuar amando a vida. E encontraram quem? Entidades animalizadas e vis, que as escravizavam, que agiam agora sobre elas sem pudor, insultando seu coração e seu pudor. Então eram obrigados a se submeterem, a se escravizarem e eram abusadas sexualmente, apanhavam, faziam coisas que não queriam e que o próprio bom senso repugnava. Mas esses espíritos, apareciam para elas em formas fantásticas, como se fossem os senhores e os únicos mandatários daquele reino de dor. Muito doloroso isso, né?
muito doloroso. E quem eram eles? Aqueles mesmos a quem a sociedade conheceu trazendo as suas dificuldades de caráter. Aqueles que viveram apenas para si mesmos. Reparem se esses não viveram apenas para si mesmos. Reparem se a vida deles não foi voltada única e exclusivamente para a satisfação dos próprios desejos. Reparemos cada um deles. Os sensuais só pensaram no prazer, só pensaram em si mesmo, só pensaram em dar vazão à sua sensualidade. Os alcoólatras só pensaram em entorpecer-se. Os devassos, que só pensaram em si mesmo, na sua devassidão, falta de caráter. Os intrigantes, os hipócritas, os perjuros, os traidores, todos esses, no fundo, só pensaram em si mesmos. Eram o retrato do egoísmo. Os assassinos perversos, os caluniadores e os sátiros. Enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena e que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes. Porque muitas das vezes estes conquistos da terra, aqueles que viveram apenas para si próprios ou para as futilidades e que às vezes são aplaudidos no ambiente terreno. Então tem enterros pomposos, funerais pomposos e exéquias solenes. Mas que na existência espiritual se resume à corja repugnante que mencionamos. Até que reencarnações expiatórias miseráveis e rastejantes vêm impulsionando as tentativas de progresso. Lei de causa e efeito, consequência natural dos seus atos, essas futuras reencarnações miseráveis e rastejantes, mas também oportunidade divina para o seu crescimento. Então, vamos ler mais um pouquinho. Você quer ler, Jana, um pouquinho até arrependa? Ok. Boa noite, assim me falei. Boa noite, Karine. Vamos lá, continuando. Sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes. Atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas,
nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossas consciências como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam. As vítimas reapareciam agora em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações existia, vigilante e compassiva, a pia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Até aqui, tio? Ou continua? Pode continuar? Eu vou continuar. Ah, então tá bom. Tô liberando então. Obrigado, sobrinha. Valeu. Então, além disso tudo, ao lado deles, sucediam outros sofrimentos, que eram os atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se frente a nossas consciências como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que se submetia, a que nos submetiam. Então, os próprios atos deles, errados na vida, ganhavam outra dimensão, se corporificavam ao lado dele. Então você está com equilíbrio, você até comanda o teu pensamento. Mas na situação dele, suicida, o pensamento faz brotar, a consciência faz brotar tudo aquilo que eles vivenciaram de ruim, de errado, de grosseiro. Sendo assim, todos os atos deles como que se apareciam na frente deles. Era acusação feita pelos próprios atos cometidos. Valeu, Betinha. Aí ele diz, as vítimas do nosso egoísmo cresciam agora em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes. Era o próprio desequilíbrio deles se corporificando junto a eles. O próprio remorso fazia com que as vítimas deles, do egoísmo deles, se corporificassem ao lado deles. Volto a dizer, pelo descontrole da razão. Quando descontrola a razão, o que há de pior na consciência domina esses estados de loucura, né? Ele via agora de uma maneira exagerada
com uma medida exagerada a dimensão dos seus atos e as consequências desses seus atos sobre os outros, de uma maneira exagerada, sem o controle da razão. Mas aí ele diz, sobrepondo, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidade, acima de tantas vergonhas e rudes humilhações, existia vigilante e compassivo a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, que viva e se arrependa. Ao lado de tudo isso, não naquele momento, mas mais tarde, ele compreenderia que existia a misericórdia paternal de Deus. O suicídio, como que abre em nós as comportas de tudo aquilo que a gente tentou esconder. De nós mesmos, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, não vão vir à tona com equilíbrio para a nossa análise, como ocorre com qualquer outro espírito que teve desencarne natural. O que ocorre é que esse descontrole como que facilita que venha à tona o subconsciente primitivo. Seria o que se diz em psicologia, o id e o ego sem o controle do superego. Entenderam isso? Aí diz ele aqui, nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo para ele lá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina até que se desfaça as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, aos quais nele se aglomeram reservas suficientes para o compromisso da existência completa, que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades de morosidade impressionante, para que só então possa obter possibilidade vibratória que lhe faculte o progresso. De outro modo, tal seja a feição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidade geral, tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois neste caso não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma,
mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. O Vale dos Suicidas. Isso mesmo, sobrinha. O Vale dos Suicidas representa apenas um estágio. Temporário. E eles só foram parar ali por afinidade, por um movimento de impulsão natural. É temporário, mas não quer dizer que seja rápido, né? Porque o próprio Camilo, a gente vai ver, passou 13 anos ali. 13 anos. Nesta situação toda. Sabem lá o que é 13 anos? Nesta situação? Então isso nos faz vigiar mais contra a ideia do suicídio em nós. Porque agora sabemos o que vamos encontrar. Porque alguém que passou por isso vem e conta para nós. E até quando ficarão ali? Até quando se desfizer, as camadas fluídicas, a quantidade de fluido vital que iria animar o corpo enquanto ele vivesse, ficam que agregadas ao perispírito, fazendo com que ele tenha todas as sensações do corpo físico que deixou. Não se sente nem como encarnado de todo, como também não se sente como desencarnado de todo. Está fora do ambiente, até porque não era para ele estar ali. E sim, daqui a muitos anos, quando a morte natural, não provocada, viesse recolhê-los. Então sentirão eles todos os fenômenos que o corpo físico está sentindo lá na Terra. O apodrecimento, aquela lama putrefata, a sensação dos vermes roendo-os, a visão do suicídio alheio na sua frente, e essas imagens dos próprios atos se corporificando sobre eles. Enquanto esse desgaste de forças no não suicida é rápido, neles ocorrerá com uma morosidade impressionante. Porque só depois desse desgaste vibratório é que eles iriam
receber o alívio, conseguiriam o alívio. Primeiro, no socorro mais direto. E dependendo do tipo de caráter deles, ainda iria estar acoplado a tudo isso, o modo em que viveram. Se a gente lidar com a própria consciência, no plano espiritual, não sendo suicida, já é complicado. Imagina lidar com os próprios atos de toda uma existência tendo cometido o suicídio. Compreenderam? Mas ele diz que ao lado de tudo isso existia a misericórdia divina. Existia misericórdia divina. E ele diz assim, periodicamente, singular caravana visitava este antro de sombra. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles dentre nós, cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas de invisível, intermediário ou de transição. Supunhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo, de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebida a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Trajavam-se trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto olhando-os atentamente, distinguiram à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Senhoras faziam parte dessa caravana, precedida, porém, a coluna, pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminho, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclareciam serem estes muito bem guardados contra qualquer hostilidade que pudesse surgir do exterior. Com a destra, o oficial comandante alvinetente flâmula, do qual se lia em caracteres também azul celeste, esta extraordinária legenda, que tinha o dom de infundir insopitável e singelo temor. Legião dos Servos de Maria. Lindo isso, né? Então, era a caravana, era o socorro. Eles percebiam que não estavam fora do socorro. Só não entendiam como se dava a seleção
natural para esse socorro. Como ocorriam? Qual era a discriminação que exista para que fosse escolhido um ou outro? O que Camilo relata aqui, as conclusões foram anos depois. Era essa. Vinham à procura daqueles dentre nós, cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Ou seja, aqueles cujos corpos já tinham se desintegrado, aqueles cujos corpos espirituais já não estariam impregnados de fluido vital. Eram esses que seriam socorridos. Eram esses que tinham a possibilidade de serem levados para essa zona de transição. E eles pensavam até que eram seres encarnados que ali estavam. Tal grau de materialidade que eles apareciam para eles. Então apresentavam-se de branco, andando em fila, havia senhoras, olha a presença da mulher aí, olha o amor materno agindo ali naquele ambiente, a sensibilidade feminina, e também havia o pelotão de lanceiros. Para que os lanceiros? Para impor a ordem. Porque eles se sentiam ainda como homens. Então a figura do lanceiro impunha respeito. Ali naquela situação. E o oficial levava aquela flâmula, né? A maneira dos próprios pelotões da Terra. Só que o símbolo da bandeira era diferente do da Terra. Era uma flâmula na qual se lia, em caracteres também azul celeste, extraordinária legenda, que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor. Legião dos Servos de Maria. Já mostrava, né, que seria algo elevado. Nós vamos parando por aqui. E semana que vem a gente vai ver se alguém pode fazer o estudo. Seja a Jana, seja a Verusca, seja a Canda, quem possa fazer o estudo, tá bom? Que semana que vem, infelizmente, eu não vou poder estar aqui. Quem vai fazer a prece, não se esqueça, tem a mensagem do plano espiritual. Tu faz a prece, Léo?
Então levanta a mãozinha, Léo. A sobrinha Mana já deu o aval. Pode fazer. Uma boa noite a todos. Eu não sei se o meu som está chegando para vocês. Estão me ouvindo direitinho? O som está ok, né? Então, continuando nessa vibração do estudo, mantendo elevado o nosso pensamento, vamos agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, companheiro de todos os instantes, e aos amigos espirituais que nos auxiliam no estudo, que nos estendem as suas mãos amigas, agradecendo por essa oportunidade do estudo e também vibrando também por aqueles que partiram pelo suicídio, que sejam também amparados em suas necessidades, lembrando, como nos diz o estudo de hoje, daquela vigilante e compassiva, misericordiosa e paternal misericórdia de Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que a todos eles possa amparar e auxiliar em suas necessidades e possam, refeitos, reencontrarem novamente o equilíbrio. Assim, Jesus amigo, agradecemos pelo auxílio que sempre nos é direcionado, nos amparando, nos ensinando a seguir e sempre em frente. E quando caindo no meio do caminho, encontramos sempre aquela mão amiga a nos auxiliar, a nos ajudar a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, refeitos. Assim, Jesus amigo, que possamos estar novamente na próxima semana, na próxima sexta-feira, reunidos em torno dessa obra. Fica, Senhor, conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um abração para todos. Estou liberando o microfone. Que o Senhor Jesus abençoe-me para que eu possa falar corretamente a todos vocês, uma vez que não sou pessoa que habitualmente se comunica. Mas venho hoje aqui o testemunho de uma alma que muito lutou na vida terrena por equilibrar o próprio espírito. A vida me fez ser severa comigo e com os meus. Por quê?
Por que será que uma pessoa às vezes cria hábitos tão severos na sua existência? Justamente porque, se não houver para certas almas um rigor quase que excessivo, elas correm o risco de se perderem por não terem diretrizes seguras, limites que fazem com que não se perca o roteiro e o rumo. Quando o nosso coração está nessa posição de atitudes ou de controles bastante severos sobre a existência, evitam-se problemas maiores, dificuldades. Há pessoas que desavisadamente acham que almas como a minha, que são singelas, simples donas de casa, trabalhadoras, sem brilho aos olhos do mundo, levam uma vida monótona, tirando de lado o aspecto da falta de novidades na vida, porque o serviço caseiro não traz grandes novidades. Há para o espírito, entretanto, uma disciplina, às vezes, mais férrea do que a em uma empresa qualquer. Quando um espírito se submete a uma reencarnação simples, sem grandes expressões, é porque ele já atingiu um estágio tal que se permite enfrentar lutas anônimas, energias que parecem vir de poucas pessoas, porque dizem assim: tem experiência só junto dos seus familiares, não tem a chamada experiência com o mundo. Entretanto, às vezes, são experiências tão fortes, que marcam o espírito definitivamente como um trabalhador das frentes da verdade, do trabalho e das decisões. Tudo isso falo porque, entre outras coisas, por conta do estudo de hoje. Quantas vezes uma pessoa mata alguém desavisadamente ou não, profissionalmente ou não? Meus irmãos, há sofrimentos que ninguém será capaz de descrever. E tenho a certeza que espíritos que passaram por essa experiência, eles pedem existências seguintes muito contidas, bastante contidas, para que não venham infringir a lei de Deus, seja com ou sem autorização da lei. Por quê? Porque o homem sabe, dentro de si, que a ele é proibido matar. Intimamente todos nós sabemos disto. As dores advindas de comportamentos tais, mesmo, repito, estou falando para um público grande, que eu sei que tem pessoas que tiveram contingencialmente que agir desse modo.